Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você para ser um Gideão também, para ser um intercessor, um adorador, um missionário, indo conosco às nações da terra, levando esta tocha de avivamento. Conheça esse ministério maravilhoso. E no nosso programa, nós temos estudado a Palavra de Deus, temos passado pelas páginas das Escrituras, vendo as histórias dos patriarcas e aprendendo muito com eles. No programa de hoje, sobre a história de Jacó, conversaremos sobre este tema. Jacó chega em Siquém. E o que tem isso? Onde fica Siquém? O que significa isto para mim? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem. Na história de Jacó, nós podemos vê-lo peregrinando numa viagem ao contrário da viagem de seu avô. Abraão vem lá de Ur dos Caldeus e ele vai até Padã Arã, onde seu pai fixa residência, seu pai Terá, seu irmão Naor. E Abraão prossegue a viagem junto com seu sobrinho Ló e vem descendo toda Canaã, até fixar residência em Beersheba, ou Berseba, que hoje é Hebrom, a cidade de Hebrom. E ele veio e ali ele ficou. Depois ele esteve no Egito, voltou. Jacó nasceu ali em Beersheba, nasceu ali naquela região, foi criado ali. O Isaac, seu pai, nunca saiu dali. Esteve uma vez junto com os filisteus, mas não desceu ao Egito como seu pai. Isaac foi bem pacato, bem quieto, bem tranquilo, cumprindo o seu chamado ali naquela terra. Jacó, ao contrário, Jacó anda bastante. Ele viaja de Beersheba até Padã Arã, até a terra onde Abraão havia deixado seu pai faleceu lá, Terá, com 205 anos. Seu irmão Naor fica ali, gera filhos, Betuel, depois vem Rebeca, Labão. E nós vamos ver que Jacó ficou 20 anos lá, voltou com muito gado, voltou com 4 mulheres. Ele queria uma, ele volta com 4. 11 filhos. E Raquel está grávida, ele ainda não sabe, ou já, nesse período aqui já está aparecendo a gravidez de Raquel. E nós vamos ver o que acontece com Jacó na sua jornada. Ele faz uma aliança com seu sogro lá em cima, lá em Gileade. Depois ele atravessa o val de Jaboque. Jacó se encontra com seu irmão Esaú, faz as pazes com Esaú. Esaú diz: olha, eu vou deixar meu exército aqui com você, para que eles possam te proteger. Você está atravessando uma terra inóspita, no meio de culturas diferentes. Eu vou deixar meus guardas te protegendo. Ele disse: não, podem ir. Eu tenho de andar devagar no passo das crianças e do gado. Você sabe que se eu forçar o gado, as ovelhas, elas morrem. Eu tenho de ir bem devagar. A viagem de Jacó desde Padã Arã até Beersheba dura bastante tempo, porque ele vem a pé e no passo das crianças. Não é no passo de um soldado, não é no passo de um adulto, não é no passo de um guerreiro, nem no passo de um mensageiro que sabe correr, mas é no passo das crianças e das ovelhas. Bem devagar. Não sei na sua vida se você tem experimentado isso, momentos na nossa trajetória que a gente vai tão devagar.
Cindy quase parando. Você pensa, puxa vida, eu queria correr, eu queria apressar, eu queria ver isso pronto. E está tão devagar. Há momento para todas as coisas. E vamos ver aqui Jacó chegando a Siquém. O que isso tem a ver conosco? Abra sua Bíblia em Gênesis 33. Vamos ler do verso 18 ao 20. Diz assim: Voltando-se de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. El Betel, El Deus de Israel. Seu nome tinha sido mudado, agora não era mais Jacó, era Israel. Jacó chega à cidade de Siquém e ele compra um pedaço de terra. Olha que interessante. Nós vamos ver que as terras compradas aqui, que a Bíblia registra, tem algo muito especial em cada uma delas. Abraão compra um pedaço de terra de Manre, ali a caverna de Macpela, o campo, e a caverna de Macpela, onde ele vai sepultar Sara, onde mais tarde ele vai ser sepultado, onde foi sepultado Isaque e a sua esposa Rebeca, onde vai ser sepultado Jacó e sua esposa Lia, ali na caverna de Macpela, onde hoje é Hebrom. Jacó está comprando aqui um pedaço de terra em Siquém. E mais tarde, quando vamos ver a história de José, ele vai dar este pedaço de terra para José. E José, antes de morrer, ele faz os seus irmãos jurarem que quando saírem do Egito, vão levar os seus ossos. E que ele gostaria de ser enterrado nesta terra, neste campo que o seu pai havia lhe dado por herança. Nós vamos ver que na história de Jesus, aquelas 30 moedas de prata que Judas recebeu para trair o Senhor, Judas, ele viu o que ele havia feito, ele teve remorso, ele sentiu o peso da sua traição. Ele foi aos sacerdotes e disse, pequei traindo sangue inocente. E eles disseram, o que nós temos com isso? Problema seu. Ele joga aquelas moedas no templo e vai se enforcar. Eles pegaram aquelas moedas e disseram, não podemos colocar no cofre, não podemos colocar como oferta ao Senhor, porque é preço de sangue. Então eles tomam aquelas 30 moedas e compram um campo. Um campo ali no Vale do Cedron, um campo chamado Aceldama, ou campo de sangue. Compram do oleiro para cumprir a profecia de Jeremias. E aquele campo é para cemitério dos estrangeiros, cemitério dos gentios. Está vendo? Terras compradas para cemitério, terras compradas para cumprimentos proféticos, terras compradas por patriarcas, por homens do passado. E aqui nós vamos ver Jacó em Siquém. Mas por que ele parou em Siquém? Por que ele comprou uma terra em Siquém? Por que ele levantou um altar em Siquém? Por que ele fez as tendas ali, Sucote, em Siquém? Exatamente, seguindo os mesmos passos de seu avô. Abraão, quando veio de Padã Arã, ele parou em Siquém, é a metade do caminho. Ele parou em Siquém. Siquém, ali, anos depois, milhares de anos depois, 2000 anos depois, nós vamos ver Jesus. Jesus nas suas caminhadas, desde a Galileia até a Judeia,
Teve um momento que Jesus deixou a estrada por onde os judeus passavam, indo para Jerusalém comemorar as festas. E Jesus passou por Siquém, agora chamada Sicar. A mesma Siquém é Sicar. Até hoje você pode passar por essa cidade lá em Israel, Sicar, onde Jesus para junto ao poço. Um poço que Jacó abriu. Jacó abriu para o seu gado, para os seus filhos, para a sua família. Quando Jacó abriu esse poço? Quando ele morou lá, quando ele comprou aquele campo, ele precisava de água, ele abriu um poço e levantou ali um altar. O primeiro altar que Abraão levantou foi em Siquém. Na sua volta para casa, Jacó levanta um altar em Siquém e o chama de Deus, o Deus de Israel. E em Siquém, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Ele fala da água da vida. Naquele mesmo lugar, há lugares que têm algo tão especial, um encontro com Deus, um acerto com Deus. Em Siquém, Abraão recebe a promessa de Deus de que toda aquela terra que ele está passando por ela, onde os pés dele pisarem, será da sua descendência. Em Siquém, Israel também, Jacó recebe a reiteração desta promessa. E em Siquém, ou Sicar, Jesus fala da água da vida eterna, da promessa de Deus para a mulher samaritana, que representa todos nós, eu e você, os gentios, que não fazemos parte do povo judeu, temos esta promessa. Que tal receber esta promessa? Vamos? Eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e preciso tanto de Ti. Preciso mais de Ti, compreender a Tua palavra e receber de Ti as Tuas promessas, promessas de vida eterna, promessa de salvação, promessa de perdão e de paz. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, para cumprir e fazer a Tua vontade enquanto eu viver. Recebe a minha vida, o meu coração. Encha-me com Teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da Tua salvação e escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom orar, é tão bom confiar no Senhor e saber que na história da nossa vida, em nossa trajetória, há momentos, há lugares especiais de encontros com o nosso Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de conhecer o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor. Acesse o nosso site, gideões24h.org. Faça isso agora. Deus te abençoe.